alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu, você e a palavra. Eu tomei o propósito de falarmos sobre 12 maneiras de sairmos melhores desse tempo difícil. Um deles foi guarda o teu pensamento. O segundo eu falei sobre guarda os teus lábios. E hoje eu gostaria de falar, imite a Jesus. E para mim essa é a chave da vitória de um bom viver. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro 2, 21. E ele é quase o meu texto áureo. Ele diz o seguinte: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E a ênfase está nesta última frase: Cristo sofreu por mim e por você, deixando-nos o exemplo para que seguirdes os seus passos. Eu me lembro que uma vez estava numa classe de pessoas se preparando para o batismo e havia um senhor entre os 8 que ali estavam. Isso não faz muito tempo. Ele estava com 82 anos. Então, numa das ênfases que eu dei no finalzinho da classe, quando recebemos de Deus o chamado para o batismo, que para mim o batismo nas águas é um chamado que o Espírito Santo faz. Não é pressão da igreja, não deve ser pressão dos pais, mas é um chamado do Espírito a seguir Jesus. É quando eu vou dramatizar que eu morri para o mundo, estou desejosa de viver com uma vida com Jesus. Eu mostrei esse texto, que deveríamos ter certeza que estávamos seguindo os passos de Jesus. E tudo que Jesus tem para nos falar está neste livro. E eu percebi que o ar daquele senhor, o irmão João, caiu. Ele ficou triste, entristecido. E eu pensei, ele é um irmão de língua portuguesa e às vezes o vocabulário nosso é o mesmo, mas quando usamos palavras no mesmo vocabulário, às vezes é soada a diferença das duas partes. Eu disse para ele: irmão, o que foi que eu falei dessa vez? Que pode não ter sido claro. Ele disse: não, a irmã falou tudo certo. É que hoje estou com 82 anos. E eu não tenho mais aquela... os meus olhos tão claros para a leitura. Não tenho mais aquela concentração que preciso ter. Como é que para mim há tempo para conhecer todo esse livro para poder viver? Eu fui tomada de choque naquela hora, porque ele estava trazendo uma verdade, e a verdade era a realidade dele. E eu então disse: irmão João, o irmão não tem tempo para ler todo esse livro, talvez. Ele já estava doentinho, mas o irmão tem que viver tudo aquilo que o irmão sabe que Jesus faria no seu lugar. Tudo aquilo que o Senhor sabe deste livro, o irmão tem que procurar viver. E não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. E ele ali declarou coisas que realmente ele não podia viver. Ele não podia perdoar certas coisas que tinha passado na sua vida. Ele não podia perdoar certas coisas que aconteceu em família. Eu disse: o Senhor não pode na sua força, mas se o Senhor imitar os passos de Jesus, o irmão vai conseguir. E ele saiu fortalecido. Talvez você esteja na situação dele. Você não tenha muito tempo, não tenha muita concentração para ler a Bíblia em um ano ou em alguns meses, ou conhecer muito dos escritos da palavra. Mas uma coisa, você que já tem uma experiência com Jesus e eu temos que fazer, é viver tudo aquilo que nós sabemos de Jesus. E eu terminei aquela aula com ele dizendo a seguinte coisa, e ele declarou agora: ficou fácil. O Espírito Santo com certeza me instruiu a dizer: é fácil saber o que Jesus faria, é difícil viver,
nas minhas próprias forças, mas no poder do Espírito eu recebo ajuda. Mas o irmão pergunte, toda vez que pensamentos ou tem que tomar uma decisão, ou o irmão ouve alguma coisa, o irmão tem que ter reação de alguma coisa que lhe incomode, o irmão pode fazer a pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? Jesus responderia assim, Jesus pensaria assim, Jesus falaria assim, é simplesmente falar como Jesus falaria. É pensar como Jesus pensaria e é agir como ele agiria. Eu acho que simplificou, não foi? Para você e eu que queremos servir a Jesus, a gente sabe o que Jesus faria no nosso lugar. Com as palavras, com o olhar. Lembra de Pedro? Quando estava na fogueira e ele estava sendo julgado. Pedro aquecendo-se, querendo tomar conhecimento da situação do julgamento. Alguém diz, você é um deles. Ele diz, eu não. Alguém disse pela segunda vez, você fala como ele. Ele diz, eu nunca o conheci. E alguém diz, você se porta como ele. E ele diz, não. E quando ele olhou, ele viu Jesus olhando para ele. Jesus podia ter ouvido o que ele havia dito. E a Bíblia diz que ele até usou palavras chulas para poder fazer a declaração que ele não conhecia Jesus. Provavelmente usou um tom de voz mais alto e Jesus de longe olhou para Pedro. E eu acho que Pedro saiu amargamente machucado, não tanto pelo que ele fez, também, mas pelo olhar amoroso de Jesus. E quando Jesus ressuscita, Jesus disse, chama também Pedro. Então Jesus nos dá muitos sinais do que ele faria no nosso lugar. Quando estamos magoados, quando somos caluniados, ou quando somos afligidos, ou quando não merecemos certas coisas, ou quando estamos abandonados. E é fazer o que Jesus faria. Quando pensamentos vêm a nós de situações verdadeiras, é pensar conosco como Jesus pensaria. É reagir com os outros como Jesus reagiria. E aquele irmão parou e disse, na sabedoria dos seus 82 anos, agora ficou mais fácil. Eu termino dizendo que eu me lembro a experiência que eu vivi aos 6 anos de idade, quando chegamos a morar em Santos, e eu fui a Santos pela primeira vez aos 6 anos de idade, e alguns meses depois fomos morar, meus pais estabeleceram um comércio ali, e meu pai costumava acordar bem cedinho, porque morávamos bem rente à praia, e ir à praia às 6 da manhã para tomar um banho de mar, e ele nadava muito bem, ele nadava até muito distante da praia, e depois retornava, tomava um banho, tomava o seu café e ia para a loja. E eu me lembro que quando descobri que meu pai ia para a praia todo dia, eu queria ir com ele. E ele dizia, não, filha, mas o papai vai longe, vai nadar, vai longe. E eu chorava e ele falava, tá bom, então você vem. E a praia de Santos, para quem não conhece, os pessoal que mora em outro lugar, é uma praia com uma extensão de areia muito grande. E de manhã ela está limpinha, porque o mar foi e veio, as ondas limparam aquilo tudo. E na parte que íamos, eu podia ver que ninguém havia passado. E meu pai, então, que era de uma estatura baixa, mas andava muito depressa, com passos largos, ele como que marchava sem sapato, sem chinelo, até a praia, até a água. E eu, quando percebi que o papai, eu andava mais devagar, e ele andava a passos largos, eu tentava pôr o meu pé, que naquela época era um pezinho, dentro do pé dele. E assim ia pegando as marcas dele. E ainda olhava para trás e via que não havia marcas minhas, mas as marcas dele. Sabe que quando adulta, que eu tomei conhecimento desse texto das Escrituras, eu entendi o que é ir nas marcas de Jesus. É simplesmente entender o que Jesus faria e fazermos igual.
E aí nós não vamos deixar a nossa natureza humana, as nossas marcas aparecerem, mas vamos deixar o rastro de Jesus onde nós passarmos. E mesmo as Escrituras, quem escreve essa é Pedro. Mas lá no livro de Romanos, o irmão Paulo diz que quando nós agirmos assim, nós deixamos o bom cheiro de Jesus, o perfume de Jesus. Por eu te convido nesta hora a lembrar-se de fazer na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu raio de ação, onde você está, até na sua igreja, o que Jesus faria, fazer exatamente no seu viver. Imita Jesus e você vai deixar um rastro, um lindo perfume no seu viver.